Olá pessoal, aqui é o professor Tião e a gente vai para mais uma aula de Química, beleza? Então, na aula de hoje a gente vai falar sobre número de mol. O que é mol? Mol é a quantidade de matéria de um sistema que contém tantas entidades elementares quanto são os átomos contidos em 12 gramas de carbono 12. Matematicamente a gente expressa número de mols por essa formulazinha aqui, tá? Onde N é o número de mols, M minúsculo é a massa e M maiúsculo é a massa molar, que é a massa em gramas de um mol de substância. Nós temos também, pessoal, uma constante muito importante, tá? Quando se trabalha com mol, que é o número de Avogadro, tá certo? Esse número, ele representa o número de partículas ou moléculas contidas em um mol de qualquer substância, tá? Então, observou-se que em um mol de 12 gramas de carbono 12, tá? Nós temos 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos. Essa é a quantidade de átomos, tá? E passou-se também a utilizar esse valor como sendo a constante de Avogadro, tá certo? O que significa que em um mol de qualquer substância nós vamos ter, tá certo? Essa quantidade de entidades, íons, átomos, elétrons, prótons, tá certo? De qualquer substância, beleza? Então, seguindo aí, vamos ver alguns exemplos em que a gente pode utilizar tanto a constante quanto também, tá, a formulazinha do número de mols. Aqui pede para determinar o número de átomos existentes em 2 mols de magnésio. Então tá aqui, ó, se em 1 mol de magnésio a gente tem a constante, em 2 mols basta multiplicar, né, essa constante por 2. E a gente tem aí o dobro, né, que é 12,04 vezes 10 elevado a 23 átomos. Beleza? Bom, o mesmo caso aconteceria, tá, pessoal? Se a gente quiser saber em 3, 4, 5, basta multiplicar, tá certo? A constante pelo valor de mol que aparece, tá bom? Seguindo aí, a gente tem o segundo exemplo, onde o número de mol existente em 160 gramas de hidróxido de sódio, tá? Pede para a gente determinar isso aí, tá? O número de mols existente em 160 gramas de hidróxido de sódio, tá? A fórmula molecular aí também, tá? E a gente tem os valores aí, tá? Para o sódio, para o oxigênio e para o hidrogênio, tá? Então nós temos a massa, que é de 160 gramas, tá? E a gente vai somar aí, ó, 23 mais 16 mais 1, que é 40 gramas por mol, tá? E daí a gente vai ter que colocar na formulazinha que a gente viu lá, né? A formulazinha matemática, N igual a M dividido por M. N igual a 160, que é a massa em gramas, dividido por 40. Número de mols é 4 mols de hidróxido de sódio, beleza? Mais um exemplozinho aí, pessoal. Nesse outro exemplo a gente tem uma mistura de etanol com iodo que corresponde ao líquido avermelhado, tá? Utilizado em alguns termômetros, mas também é muito usado como desinfetante, tá? Aí pergunta, qual a massa de etanol que corresponde a 3 mol, tá? 3 mol aqui, ó. Então nós temos o carbono 12, né? O hidrogênio 1 e o oxigênio 16. Bom, a gente vai colocar aqui o número de mols, que é 3. A massa é o que a gente vai descobrir, tá certo? Sendo que a massa molar aqui é de 2 vezes 12. A gente pega o número de átomos de carbono que a gente tem, 2 vezes 12, mais 6 vezes 1, mais 16, né? 16, que é o de oxigênio, né? Multiplicando 6 vezes 1, porque aqui nós temos a massa aqui de hidrogênio, tá bom? E são 6 átomos de hidrogênio. Então 2 vezes 12, 24, 6 vezes 1, 6, mais 16, que dá 46 gramas por mol. Daí a gente vai ter N igual a M dividido por M, substituindo na fórmula os dados que a gente tem aí, né? Fica 3 vezes 46, M igual a 138 gramas de etanol, tá certo? Então a gente vai ter aí nesse caso, tá, pessoal? 138 gramas de etanol em 3 mol de etanol, beleza? Então é isso. Eu deixo essa listinha de exercícios aqui para vocês, tá, pessoal? Bons estudos, tá ok? Qualquer dúvida no PV. Falou, um forte abraço.